Olá pessoal, me chamo Mardones, juntamente com a minha equipe Antônio Genilson e Luiz Alberto, iremos apresentar sobre o tema PCI Express da disciplina de Arquitetura de Computadores do curso de Ciências da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Temos aqui o nosso roteiro, onde serão abordados conceitos iniciais, evolução dos padrões, largura de banda, vantagens e desafios, estrutura das camadas e o futuro do PCI Express. Em conceitos iniciais, a gente vai iniciar com o conceito de barramento, que é um sistema de comunicação que transfere dado entre componentes dentro de um computador ou entre computadores. Ou seja, são vários fios ligando todos os componentes. Na verdade, de acordo aqui com a nossa imagem, são linhas metálicas impressas na placa-mãe. E temos um exemplo prático, onde acima temos a CPU, uma memória, controlador de entrada e saída, e abaixo temos os três tipos de barramento, que são o de controle, de endereço e de dados. Então vamos imaginar o seguinte exemplo. Aqui temos um teclado, onde vai ser digitado uma tecla, e esse dado próprio ele vai passar pelo barramento de controlador de entrada e saída, e manda o sinal de interrupção para a CPU. Opa, chegou o dado. A CPU ela vai no barramento de dados, ela lê o que foi recebido, depois pega o que recebeu e manda para a memória. Então, isso a gente chama de interrupção porque acontece esse roubo de ciclo. A memória dá essa preferência para a entrada e saída, ela para o que estava fazendo para dar essa preferência. Então, isso tudo acontece muito rápido e aumenta a frequência e diminui a taxa de operação. E isso foi na época do padrão de barramento ISA, que a gente vai ver agora na evolução dos padrões, e temos o ISA como o primeiro, né, que foi introduzido no IBM PC original em 1981, na versão de 8 bits, que operava a uma velocidade de 4,77 MHz. Porém, temos umas desvantagens, que eram a comunicação paralela, compartilhado, ou seja, vários bits simultaneamente, né? Temos aqui também a questão das interrupções e a velocidade limitada. Então, a gente tem o novo barramento, que é chamado de PCI, que foi lançado em junho de 1992, redesenhando a arquitetura do PC ao inserir um barramento local que fazia uma ponte entre a CPU e o barramento de entrada e saída. Ou seja, como a gente tinha aquele problema de roubo de ciclo, né? Aqui no PCI foram criados dois barramentos, o de memória, que é o principal, e o de PCI. Ou seja, um não interfere um no outro. Ou seja, não tem mais aquele roubo de ciclo, né? Então, o barramento PCI, ele espera o barramento de memória terminar para tratar o dado. Porém, a gente também ainda tinha desvantagens, né? Que era um barramento, continuava o barramento compartilhado, uma baixa largura de banda e não suportava placas de vídeo com alta performance. Então, foi criado o barramento AGP, né? Que significa porta gráfica acelerada. Porém, também ainda tinha desvantagens, como problemas de drives, baixa largura de banda e era dedicado para placas de vídeos. Então, por conta dessa limitação, a gente chega no PCI Express, né? Que é uma rede de ponta a ponta em hardware, que significa que não tem mais aquele problema do compartilhado, né? É um canal de comunicação exclusivo. A gente também trabalha com o conceito de LANs, que no PCI Express os dispositivos eles se comunicam diretamente com a controladora PCI Express através dessas LANs, que são pistas individuais, né? Que são duplex também, que elas enviam dados simultaneamente, e isso funciona de uma forma direta e independente, né? Também a gente já nos próximos slides já vai ser abordado também que quanto mais pistas, quanto mais LANs, maior a largura de banda. E também temos a principal característica também, que é uma alta velocidade. E a gente chega nas versões do PCI Express de 1.0 até a 7.0. A 7.0 também vai ser abordado mais à frente, que é o futuro do PCI Express, né? E essas versões significa que a cada nova geração dobrou a taxa de transferência da anterior e permite, né, comunicações mais rápidas entre os dispositivos e o processo. Olá, eu me chamo Luiz Roberto e eu ficaria agora com os próximos tópicos, e o primeiro seria a largura de banda, né?
A largura de banda do PCI, ela define a quantidade de dados que podem ser transmitidos em um tempo determinado, né? Quanto mais lanes, 1x, 4x, 8x e 16x, maior a largura de banda e o desempenho. Como foi mostrado no slide anterior, né? O PCI ele dobra sua velocidade a cada geração e assim ele vai permitindo que dispositivos como SSDs e GPUs, né, as placas de vídeos, alcancem transferências muito rápidas. Um exemplo disso seria um SSD com um PCI 4.0, ele pode ter até 10 vezes, ele pode ser 10 vezes mais rápido que um SSD SATA, né, o comum. Nós temos aqui as aplicações do PCI Express. Elas algumas das suas aplicações é que ele fornece a largura de banda, né, para comunicação entre a GPU, placa de vídeo, e a CPU. É, GPUs potentes usam um PCI X16 para um máximo desempenho. Os SSD NVMe que são conectados nessas entradas PCI Express são muito mais rápidos que os SSD SATAs, como eu já havia comentado. Em números, um SSD NVMe ele pode atingir até 7.000 megabytes por segundo, enquanto um SATA consegue ali no máximo 550 megabytes por segundo. O PCI também é usado em placas de rede, né, que dão uma alta velocidade, e adaptadores Wi-Fi, placas de captura de vídeo, enfim, entre outras aplicações que conseguem ser conectadas no PCI Express. Aqui nós temos os exemplos de dispositivo, né, como eu já havia comentado, o SSD, a placa de vídeo, a placa de rede. E aqui nós vamos comentar sobre as vantagens e desvantagens, né, dessa entrada. Como eu já havia comentado, ela produz uma alta largura de banda. Ela garante que dispositivos trabalhem com velocidade máxima e escalável, pois ela permite diferentes configurações de lane para atender cada necessidade de componente, né? Além disso, ela tem baixa latência. Essa baixa latência ela é essencial para respostas rápidas em jogos e servidores. E outra vantagem é a compatibilidade, né? Já que as versões mais antigas de conexão ainda funcionam nos slots novos. E algumas das desvantagens, né, e desafios do PCI é que os componentes mais avançados, né, eles são caros. A compatibilidade entre gerações ela limita o desempenho, ou seja, mesmo que as antigas gerações consigam se conectar nos slots novos, o desempenho acaba sendo ele não consegue usar o máximo do potencial. Os slots PCI são limitados nas placas-mães, né? Porque exige que sejam placas-mães novas, ou às vezes eles não têm uma grande quantidade de PCIs em cada placa-mãe. E dispositivos que usam muitas lanes, né? Eles consomem mais energia, o que pode ser um problema para notebooks mais compactos, até mesmo na sua conta de energia, e em sistemas mais compactos também. Olá, meu nome é Genilson e eu sou o terceiro integrante aqui do grupo. Eu vou falar aqui um pouco sobre as estruturas das camadas do PCI Express. Essas camadas elas são basicamente três, né? Vamos ter aqui a camada física. E o que ela vai fazer? Ela vai realizar a comunicação do PCI Express enviando e recebendo sinais elétricos. Isso através das lanes do PCI. Então, ela vai ser subdividida, né, em camadas, onde vamos ter a subcamada de codificação e a sub. Seguindo, temos aqui a camada link, que vai ser o intermediário entre as camadas de transação e física, e a sua principal função é garantir a confiabilidade e integridade da transmissão dos dados. Isso entre os dispositivos conectados ao PCI Express. Então, se ela detecta algum erro, ela vai corrigir. A terceira camada é a camada de transação. Ela vai gerenciar a comunicação lógica entre os dispositivos do PCI e também vai criar uma formatação dos pacotes de transação. Eles podem ser tanto de leitura quanto de escrita ou controle. Então, um exemplo é o SSD NVMe, que vai gerar um pedido de leitura para a camada de transação, e a camada de transação vai encapsular esse pedido em um formato TLP, que basicamente significa Transaction Layer Packet, que vai encaminhar para a camada link.
Seguindo aqui, vou falar um pouco sobre as instruções, extensões. Ele evoluiu, além das conexões diretas dentro de um sistema único. E essas extensões, elas permitem o uso de arquitetura distribuída, de conexões externas e aplicações personalizadas. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre essas aplicações, né? Como é que funciona. Onde vamos ter primeiramente aqui a Over Fabric. Ela basicamente funciona como um ambiente distribuído, onde pode ser acessado remotamente pelos switches PCI Express e pelas conexões via Ethernet. E isso vai permitir que vários servidores compartilhem recursos. Temos também a External Cable, ou conexões externas de alto desempenho. Vai permitir que sejam conectados externamente utilizando cabos de alta velocidade. Isso vai fazer com que a placa-mãe não seja conectada diretamente. E na verdade, vai causar uma ampliação nas possibilidades de expansão, permitindo conectar GPUs externas, SSD NVMe e placas de redes. Próximo temos aqui o PCI Express em FPGA e arquiteturas personalizadas. Ela vai basicamente ter circuitos integrados, reconfiguráveis, e eles podem ser programados para desempenhar funções específicas. Essas funções específicas podem gerar soluções específicas e otimizadas, ali fazendo com que tenha uma comunicação de alta velocidade entre o hardware programável e o dispositivo como os GPUs e CPUs. Seguindo aqui, vou falar um pouco sobre o futuro do PCI. É evidente, né, que a tecnologia ela vai evoluindo com o passar do tempo e também vai crescendo a necessidade de dispositivos mais rápidos. E isso vale também para o PCI Express, que vai evoluindo, né? Em 2022 foi lançado aqui o PCI Express 6.0 com a proposta de dobrar sua velocidade em comparado com o PCI Express 5.0. Então ele chega a 128 GB por segundo numa lane de x16. Ele introduziu também o PAM4, que funciona um esquema de modulação de 4 níveis em tensão diferente, e ali garantiu uma alta eficiência na transmissão de dados. A terceira proposta foi a redução de latência e melhoria na integridade do sinal. Então, ele já vem ali com uma velocidade maior do que o PCI Express 5.0. E claro, né, vamos falar aqui também do que vai ser proposto para ser lançado, né, no futuro. O PCI Express 7.0, que está proposto para chegar em 2027 a 2028, e as suas especificações foi lançada agora em 2025, onde ele promete dobrar sua velocidade, chegando a 256 GB por segundo, numa lane x16, e o foco vai ser no aprendizado de máquinas, na IA, nos servidores de data center e nas redes acima, né, de 800 gigabits por segundo. Então, por ter uma demanda, né, dessas tecnologias, a velocidade também vai ter que ser aumentada. E vai também ter uma maior eficiência energética, né, para reduzir o consumo de calor gerado. Esse é o futuro, né, das tecnologias PCI Express. E com isso aqui encerramos a apresentação. Obrigado.